Papo com o Doutor, aqui onde nós temos pessoas doutoradas do mundo todo, professores e pessoas na academia, da indústria, presentes aí em muitas áreas de atuação da ciência. Estamos aqui com o professor Andreimar Soares. Isso. Andreimar Soares, ele que é formado em Biologia pela UF, fez mestrado na FMUSP, doutorado também na FMUSP, pós-doc em Ciências Farmacêuticas ali na USP, tem um currículo que parece o tamanho de um livro. E, primeiramente, muito obrigado, professor, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. E gostaria de falar um pouco para o senhor, se o senhor pudesse resumir em uma palavra o doutorado. O que é para o senhor? Olha, para mim um compromisso, tá? Um compromisso mesmo de entender que a partir do momento em que você tenta conquistar esse título, você tem realmente muita responsabilidade, tá? E responsabilidades que vão para além do eixo exclusivo da pesquisa. Maravilha, maravilha. E professor, conta aqui pra gente como que foi o seu doutorado, o que o senhor ali avançou, o que o senhor contribuiu para a ciência? Olha, muito legal mesmo essa pergunta, porque é uma reflexão, né, que a gente não perde, né, na nossa memória ativa, né, desse processo formativo nosso. E a minha área mesmo foi trabalhar com fosfolipase A2 de venenos de serpentes. Tá? Então, eu trabalhava um orientador, né, o professor Gílio, que não está mais entre nós, mas que trabalha, um toxicologista mesmo, né, contribuiu muito para essa área no Brasil. E aí eu fui um dos últimos que ele orientou em nível de doutorado, e ele queria muito que a gente entendesse os mecanismos de ação dessas fosfolipases A2, de venenos de serpentes, tá, nas ações locais que elas causam, tentando então não só entender o mecanismo, relação estrutura e função, tá, como também buscar potenciais inibidores e aplicações biotecnológicas. Tá? Então o doutorado foi se desenhando nesse sentido, e aí ele foi tomando proporções realmente bem desafiadoras, mas contribuiu muito nesse processo formativo. E esse processo para o senhor de desenvolvimento científico, de amadurecimento científico, foi um processo que ele foi fluido ou teve ali uma entropia em certos momentos? Com certeza, não tem como, tá? Ele realmente é cheio de repensar, né? Hoje, assim, pela experiência acumulada profissionalmente, eu queria muito ter tido, lá naquela época, tá, professores que pudessem ter orientado, falar assim, olha, você já pensou que o teu projeto de pesquisa, ele tem toda uma questão de gestão, tá? Que você tem que fazer um gerenciamento de projeto, que você tem que fazer uma análise de risco, que você tem que imaginar que, né, tem que ter o plano A, isso é uma análise de risco, é a gestão de projetos, né? E a gente nunca teve isso durante a formação. Então a gente vai se perdendo e vai conduzindo daquele jeito meio aleatório que a gente faz, né? Olha, a gente tentou isso e não deu certo, vamos seguir outro caminho, tá? E esse outro caminho de repente é depois de 2 anos, depois de 3 anos, né? Então a gente vai tentando estabelecer uma série de situações que a gente está fazendo rotas alternativas, mas a gente, se tivesse tido uma orientação sobre gerenciamento de projetos de pesquisa, teria realmente facilitado muito a minha vida naquela época. O senhor hoje, com mais experiência, vendo as coisas já depois de um tempo já, o senhor atribui mais outras, digamos que ferramentas, metodologias que são necessárias, que acha importante uma pessoa pensar nisso, desde, por exemplo, porque um fenômeno que eu vejo que muitas vezes uma pessoa, ela não deixa a vida me levar, e muitas vezes, por exemplo, ela não estuda uma coisa que tem ganas. Às vezes ela vai mais por uma oportunidade relacionada a uma bolsa. Não que seja errado, não existe certo, não existe errado, né? Mas existe o futuro e a continuação daquilo que você planta. O que o senhor acha um pouco sobre isso? Olha, eu entendo assim que a gente tem que ter realmente muita paixão para fazer um projeto de pesquisa, principalmente no nível doutorado. Tá? Por quê? Porque realmente são 4 anos minimamente da nossa vida de dedicação, né, que a gente vai sacrificar no nosso entorno, os familiares. Então aquilo tem que ser prazeroso, aquilo realmente tem que te desafiar. E outro ponto muito importante que eu entendo, Carlos, nesse processo formativo mesmo,
é que você tem que trabalhar diferentes frentes, tá? Então, minimamente, os 3 pilares acadêmicos deveriam ser trabalhados dentro da pós-graduação em um projeto de pesquisa. Então, quando a gente fala que ensino, pesquisa e extensão são indissociáveis, nós falamos isso academicamente? Falamos. Nós fazemos a prática disso nos nossos projetos? Não fazemos. Tá? Então, é outra fragilidade que eu enxergo no meu processo formativo. Tá? Eu fui muito induzido e totalmente formado só no eixo pesquisa. Tá? E hoje eu me descobri, até com essa satisfação, com esse prazer pela pesquisa, exatamente os eixos de ensino e extensão que me faltaram durante o meu doutoramento. Tá? Então hoje a gente tenta reverter isso. Então a gente precisa trabalhar uma pós-graduação que seja mais interdisciplinar, mais translacional. Tá, isso é muito importante, mas tem que ser algo prazeroso, que realmente traga para nós uma satisfação pessoal mesmo de estar desenvolvendo essa época de mestrado e doutorado. Maravilha. E professor, eu dei uma pequena busca ali, rápida ali, sobre os seus trabalhos, sobre que tem muita coisa ali. O que o senhor acha que é fundamental nesses seus anos de experiências para você conseguir gerar uma investigação que consegue também ter um impacto, sabe? Porque a gente sabe qual que é a dificuldade de se publicar num periódico de excelência, e uma coisa é você fazer isso uma vez, uma outra coisa é você já ter uma série de publicações. O que o senhor hoje, nesses anos de experiência, tem como visão que você possa falar para alguém ali que muitas vezes está escrevendo seu primeiro paper, que está ali, sabe, amassando, pensando muito? O que o senhor tem para dar de dica? Perfeito, Carlos. Olha, eu queria ter recebido todas essas dicas, eu te juro. Hoje eu vejo o seguinte, hoje a gente tem pressões, né, que é exatamente, olha, o quantitativo, o qualitativo, né, e você quer realmente, após essa conquista de títulos, você quer o concurso. Então você tem que ver todos esses indicadores, né, para que você realmente tenha uma possibilidade de fixação. Então hoje eu entendo que se você trabalha todas essas perspectivas, tá, dos 3 pilares, se você consegue projetar isso para dentro do seu projeto de pesquisa, que você gere diferentes produtos, que consequentemente vão trazer diferentes impactos. Tá? Então hoje para mim, na minha época de doutorado, o único impacto que eu consegui gerar foi um impacto científico. Tá? Então nós tínhamos 20 artigos, isso favoreceu com certeza o meu processo de fixação em passar em algum concurso, perfeito. Mas hoje eu entendo, exatamente formando agora pessoas, que tem que ser para além do artigo científico, não é só uma questão curricular tão simples, né? Não é só o nosso Lattes, né? Aqui no Brasil não é só o nosso Lattes, mas para além do Lattes. Então o que nós podemos? É observar que os nossos impactos podem ter impacto social, pode ser um impacto ambiental, pode ser um impacto político, pode ser um impacto econômico, pode ser um impacto científico, um impacto tecnológico, e como que nós podemos estabelecer metas para alcançar diferentes produtos, quando a gente trabalha minimamente os 3 pilares. Maravilha, maravilha. Tá? Se você trabalha minimamente os 3 pilares e ainda associa eixos importantes como inovação, empreendedorismo, internacionalização, aí você fecha um circuito realmente poderoso de formação de pessoas e pesquisadores que são desejáveis no mercado de trabalho. Então hoje eu falo muito como que é que a nossa ciência não chega até a sociedade, como que a nossa pesquisa, mesmo que básica, não pode ser aplicada socialmente, pode e deve. Tá? Como que nós podemos fazer um trabalho que tenha um impacto loco-regional, desenvolvendo políticas informadas por evidências científicas, pesquisas que geram evidências. Tá? Então, como que nós podemos simplesmente nos alienar dentro do nosso laboratório e achar que é o suficiente? Não é. Tá? Então, quando eu trago mais aplicabilidade social, mais aplicabilidade em políticas públicas, mais inter-relações em redes de pesquisa, isso eu entendo que a gente vai se formando num processo cada vez mais desejável. Maravilha, maravilha. E professor, aqui, compartilhando aqui um pouco com o pessoal,
já estamos chegando aqui ao final desse bate-papo, que o professor aqui tem um monte de coisas, um monte de compromissos para realizar. Mas, professor, o que o senhor vê hoje com seus alunos, com sua experiência? Que um doutoramento ele capacita uma pessoa para o mercado de trabalho? Seja o mercado de trabalho educacional, seja o mercado de trabalho profissional, a gente vê uma valorização de cada vez mais da indústria, entendendo que o doutorado ele é uma pessoa que ele tem uma capacidade de gestão de pessoas, uma capacidade de pensamento analítico. Para o senhor, como que o senhor vê esse universo, que são aquilo que se concentra, que os próximos passos, né? Que não se restringe somente à academia também. Perfeito, cara. E é exatamente tudo isso que você citou. Tá? Hoje eu vejo e falo muito com os meus alunos, falar, olha, se você tiver uma visão mais transversal no seu processo formativo, se você conseguir transitar nesses diferentes eixos, como a gente comentou, e principalmente o eixo políticas informadas por evidências, tá? Você vai ser um profissional que vai sim conseguir o seu direito de fixação. Tá? Imagina a carência que nós temos, tá, nos setores públicos de forma geral e também no setor privado, de você ter essa visão profissional enquanto pesquisador e você aprender o processo de gestão de projetos. É um aprendizado fantástico, onde você pode aplicar diretamente, seja no setor público ou privado, como fazer gestão de pessoas, como fazer gestão de projetos, como que você faz análise de risco, como que você avalia ameaças, né, fortalezas, fragilidades e tudo mais nesse processo, como que você lida com a inter-relação pessoal, tá? Então eu entendo que a formação de um pesquisador ela é completa, tá? Que a formação de um pesquisador ela é efetiva, quando a gente consegue contemplar todos esses eixos. Aí sim, você vai ser um pesquisador com título de doutorado que vai efetivamente conseguir um emprego mesmo e passar num concurso, porque você vai ter impacto social, vai ter impacto tecnológico, vai ter impacto científico, tá? Dependendo a área do seu projeto, impacto ambiental, tá? Impacto até mesmo em políticas públicas. Tá? Isso é possível em qualquer área do conhecimento e em qualquer processo de formação que nós estejamos. Tá? Então hoje eu já orientei pessoas, mestrado, doutorado, que são de diferentes áreas, psicólogos, tá? Pessoas formadas em letras e linguística, tá? Então para você ver que essa interdisciplinaridade, tá, ela é muito desejado hoje, porque você contrata um pesquisador que tem toda essa visão e ele consegue desenvolver tanto o lado de uma instituição privada, quanto de uma instituição pública, do lado acadêmico, lado de empresas, e essa interface toda abre para nós oportunidades. Então eu entendo que nós temos que sair da zona de conforto acadêmica. Tá? Aquela puramente academia não pode ser mais assim. Tá? Então o que o meu projeto contribui socialmente, contribui na bioeconomia ou na economia, contribui para a política loco-regional, tá? E de que forma que nós podemos fazer essa inserção. Quando nós temos esse processo formativo, esse sim, acho que desperta o interesse e mostra que a gente tem mais competências e habilidades capazes de assumir diferentes oportunidades. Maravilha, professor. Para finalizar aqui, que o senhor falaria para aquele aluno que muitas vezes ele está começando o seu doutoramento, cheio de incertezas, ali muitas vezes vendo isso como uma oportunidade de transformação de vida, sendo que muitas vezes acaba sendo não um cenário financeiramente favorável também. Então é um amor ali que tem que ter muito grande. O que o senhor tem para falar para essa pessoa? Olha, se você tiver essa paixão pela pesquisa, se você gostar desse ambiente, abrace com força, com muito compromisso, com muita dedicação. São muitos desafios, são muitos sacrifícios, mas com certeza vale muito a pena, porque o nosso crescimento pessoal e profissional com as nossas competências e habilidades é gigante. Tá? Então eu não me arrependo em nada, pelo contrário, eu sou muito feliz na jornada que eu escolhi. E tenho muita gratidão com os meus alunos, porque eles têm essa mesma paixão para desenvolver. E com todas essas dificuldades financeiras, mas criam-se oportunidades. Oportunidades, inclusive, de intercâmbios internacionais, de conhecer pessoas fantásticas e trabalhar em redes de pesquisa,
ter culturas diferentes que a gente pode conhecer, tá? Servir a comunidades que a gente nem imaginava, o tamanho da necessidade real delas. Tá? Então eu vejo que a ciência possibilita tudo isso. Tá? E quando a gente está no processo formativo de um mestrado, um doutorado, a gente consegue se dedicar mais profundamente. Tá? Então isso é muito enriquecedor. Professor, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Cara. Pessoal, se vocês gostaram aí do vídeo, encaminha para aquele seu colega que está começando o doutorado. Se você já está no doutorado, você consegue sacar muitos insights legais aqui para sua carreira. Então se inscreve, deixa aquele joinha e acompanha o canal que vem muito mais coisas legais por aí. Valeu! Um abraço. Valeu, senhor.